Liberdade ou escravidão? Será que você realmente é livre para fazer o que você quer? Ou será que você está sendo escravo de algo e nem sabe? Bom, esse vídeo aqui é uma tentativa de te ajudar nesse assunto e vai ser dividido em duas partes. Primeira, falando da parte filosófica e a segunda, falando da parte bíblica. Para Aristóteles, liberdade é a capacidade de decidir em uma determinada ação, tornando-se liberdade aquilo que você faz por vontade própria. Para Sócrates, liberdade é a capacidade de dominar os próprios sentimentos, dominar-se a si mesmo, as próprias vontades. Antes de prosseguir, eu vou parar por aqui. Então, com base nesses dois filósofos, os maiores da história, diga-se de passagem, nós entendemos que para essas pessoas, liberdade é a capacidade de se dominar e também de escolher as coisas que você faz. Guarda esse ponto até aqui. Vamos continuar. Avançando um pouco mais no tempo, vamos para a época de René Descartes. René Descartes classifica a liberdade baseada no livre-arbítrio, onde a pessoa tem a capacidade de escolher entre sim e não, fazer e não fazer certo tipo de coisa sem nenhum tipo de opressão e de pressão. Para John Locke, abre aspas, onde não há lei, não há liberdade. Chega até a ser um pouco contraditório, porque a lei ela te limita, a lei ela te coloca numa situação onde você tem que obedecê-la. A partir do momento que você só tem liberdade existindo essa lei, fica um pouco contraditório. Para John Locke, a lei tinha que ser criada pela comunidade, ali que colocava essas leis sobre a sociedade. Então, as próprias pessoas criavam uma definição própria para aquela sociedade de liberdade. Pelo menos foi isso que eu entendi. Para Nietzsche, nenhuma ação é totalmente livre, porque a escolha e o desejo são condicionados pelas condições da natureza. Se você só sai por aí fazendo o que você quer, achando que não vai acontecer nada, você vira escravo do seu desejo. Não é só bíblico, como científico. O ciclo dopaminérgico é uma coisa que afeta essa nova geração de uma forma como nunca antes vista. Tem uma coisa na neurociência que chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a forma que o nosso cérebro tem de literalmente construir neurônios. Quando você repete determinada ação várias vezes, ele vai solidificando, ele vai crescendo como se fosse um músculo. Óbvio que em proporções minúsculas. Isso reforça a capacidade que o nosso cérebro tem de repetir tal ação. Então, quanto mais você fica vendo vídeo curto, quanto mais você bebe, quanto mais você fuma, quanto mais você faz qualquer tipo de prazer momentâneo, de curta duração, mais fácil vai ser repetir aquele ato. Imagina a neuroplasticidade como se fosse uma rua. Quanto mais larga essa rua for, melhor vai ser a circulação dos carros e dos veículos. Quanto mais você repete tal determinada ação, você aumenta a largura dessas ruas, sendo mais fácil repetir aquele tipo de ação. Por outro lado, quanto maior essa rua, mais difícil vai separar os carros que estão passando por ali. Onde eu quero chegar com isso? Você realmente acha que é livre por fazer o que você quer? É assim que começa todos os tipos de vício. Pessoa que é viciada em alcoolismo, ela começou achando que era só uma cervejinha no final de semana. Pessoa que tá com diabetes, ela começou no docinho depois do almoço. Pessoa que fuma, usa outras substâncias, ela começou pequeno e foi aumentando o tamanho dessa rua. Ela foi aumentando a facilidade, a praticidade, o fácil acesso a repetir esse tipo de ação. Então, o que a gente conclui? Que se você é escravo do seu desejo, é impossível você ser livre. Então é impossível você fazer o que quiser e tá tudo bem. A gente é ser humano. De todas as espécies do planeta, só a gente é racional. Só a gente move o mundo e deixou ele do jeito que ele tá. E até esse ponto, eu tô usando apenas a filosofia. Agora vamos para a parte que interessa? Vamos lá. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Peraí, você tá me dizendo que se eu conhecer a verdade, eu verdadeiramente serei livre? Tudo bem, mas que é a verdade mesmo? João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para finalizar, 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem disse isso aqui foi o apóstolo Paulo. Vamos lá então. O apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre a batalha da carne contra o espírito, em Gálatas, em Romanos, em Coríntios. Ele fala que só em Cristo que a gente é verdadeiramente livre. E não pela questão de eu ser liberto e eu fazer o que eu quero ou coisas do tipo. Mas porque a gente era escravo do pecado. E a partir do momento que Cristo foi para uma cruz por nós, nos libertou. Então, em Cristo, verdadeiramente sou livre. Fazendo uma analogia, não misturando a filosofia com a Bíblia de forma nenhuma, fazendo uma analogia com a filosofia, se eu realmente sou apenas livre quando eu escolho o que eu quero fazer, não porque eu faço o que eu quero que dá na minha mente, a partir desse momento, eu não sou livre se eu seguir os desejos da minha carne. A
partir desse momento eu não sou livre se eu seguir as minhas vontades da natureza, como diz Nietzsche. Então eu só posso ser livre de verdade quando eu escolho o que eu faço e o que eu não, no que me agrega. Voltando para a Bíblia, se Cristo pagou o preço por nós para nos libertar da condenação, para nos salvar, e Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, a gente só é livre se a gente conhece a verdade, que é o próprio Jesus, eu e você só é livre seguindo uma pessoa, Jesus Cristo. Mas eu posso só viver minha vida, sem fumar, sem beber, sem nada, me controlar e não acreditar em Deus. Tudo bem, mas você não pode ignorar os fatos. O cristão é livre não porque ele faz o que ele quer, mas porque não é mais escravo do pecado. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Então você é livre de toda culpa, de todo pecado, de qualquer tipo de condenação, porque Deus nos ama. Então eu espero que você realmente possa ser livre e sair dessa ilusão e dessa bolha que você tá achando que é livre porque vai para as festinhas que você quer. Só uma comparação antes de terminar o vídeo. O cachorro está preso nas condições de um cachorro. Ele é naturalmente condicionado a latir, correr, pular, caçar. Então ele é livre dentro daquela ocasião. Então ele é livre dentro daquelas condições dele, cachorro. Porque se ele não fizer tudo isso, ele morre. Você que é um ser humano racional, você está naturalmente condicionado às suas limitações de ser humano. Então você é livre dentro dessas condições. Se você não fizer o que tem que ser feito, ou você vai dessa para melhor, ou então sua vida vira um fracasso, financeiramente, socialmente, espiritualmente. Então a liberdade não é fazer o que você quer, é escolher entre isso e aquilo. Isso aqui é melhor para mim, então eu quero. Isso aqui não é, então não quero. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro vídeo do canal, então se inscreve aí, deixa um like. Tamo junto.